Então, basicamente, o ser humano saudável tem uma curva achatada. Então, ele vive saudável, chega até os 80, 90 anos, de repente, bum, se adoece e morre. Então, o famoso live long, drop dead. Então, chega nos 90, 95, 100 anos de idade, bum, morre. Né? No caso dessas populações, pega alguma infecção aí, que o sistema imune já não está funcionando bem, qualquer machucadinho já não cicatriza, não cura. Mas, atualmente, uma pessoa saudável vive até os 90, 95, 100 anos e morre de uma vez. Né? Vai, às vezes não é tão de uma vez, mas em poucos meses vai degradando até falecer. Já no caso da curva gradual, que representa a maioria das pessoas atualmente, ó, a curva gradual, a pessoa chega nos 60 anos, ela já tem um declínio muito notável, 50, 60, 70. Então, a pessoa vive com uma qualidade de vida muito inferior. Ela vive na desgraça, vive triste, depressão, é suicídio, é abuso de droga. E tudo isso, né, vem em consonância com esse padrão de atividade física caindo, o sono piorando, fica mexendo em eletrônico, o dia inteiro assistindo televisão, não usa a cabeça, não usa o músculo, daí tudo se deteriora e piora. Então é como um quadrado. Né? Os ancestrais vivem bem, live long, drop dead. Vive longo e cai para morrer. E morre. Então eles perderam a vitalidade nos os últimos meses de vida, mas a vida toda vivendo. Você vê uns idosos de 70 anos subindo nas árvores, subindo 30 metros de altura, 15 metros de altura para pegar o mel. Quando você vê isso na sociedade atualmente? Né? Um idoso de 70, 75 anos subindo a árvore para pegar o mel. E eles nem imaginam como seria o contrário, porque é essencial para a sobrevivência deles. E eles não conhecem deteriorização, eles não conhecem o que temos aqui, sedentarismo, essa coisa não existe para eles. Então, olhando para a cidade ocidental, a curva de mobilidade tem uma aparência muito diferente. E no mundo ocidental, as pessoas estão a sociedade está em colapso, basicamente. Né? Espero que isso venha a reverter, mas dificilmente vai. Tudo vai piorar no nível coletivo, mas no nível individual você vai melhorar, porque tudo depende de você, tudo depende de mim, depende de você, a gente muda. O que depende dos outros, né? Não tem o que fazer. Então, eu espero que vocês tenham ficado fascinados por esse tema, assim como eu. Mas voltando aqui à dieta dos ratos, só para finalizar, gente, eles comiam muita carne, um pouquinho de tubérculos, essas frutas vermelhas, quantidade mínima, mel, se lambuzavam, né, se deliciavam com ele, e a fruta baobá. Mais 90% era de carne selvagem, de acordo com esses pesquisadores. A hipótese, né, que ele já vem observando, desenvolvendo ao longo do seu trabalho, é que o consumo de raízes, folhas, sementes eram coisas incomuns nas populações primitivas. E com base no estudo do Corden, de antropólogos, né, estudos de resquícios arqueológicos do ser humano, marcações isotópicas nos dentes, né, tudo demonstrou que o ser humano tinha mais nitrogênio e menos carbono no dente. Então consumia muito mais carne do que vegetais. Né? Só os nossos descendentes australopipetídeos, que eram de 3, 4 milhões de anos atrás, que consumiam mais vegetais, com base nesses estudos arqueológicos, paleoantropológicos, do que o Homo sapiens. Né? O Homo sapiens consome muita carne, e mesmo o Homo erectus, o Homo habilis também consumia carne, isso que favoreceu o crescimento do cérebro. Não foi o fogo, porque o fogo chegou aproximadamente 300, 500 mil anos atrás, meio milhão de anos atrás, no máximo que chegaram, e o cérebro já tinha desenvolvido. Então foi a carne, provavelmente, não tem como saber exatamente, mas essa é a teoria mais predominante de que a carne fez o cérebro crescer, todos esses nutrientes incríveis, né? E você vê algumas populações da Polinésia Francesa que consumiam tubérculos e raízes, mas era só de climas equatoriais. Na África você não vê um consumo abundante de raízes, é aqui e ali, mas não representava. Né? Você vê um plano, uma savana, cheio de animais de um lado para o outro, é leão, é viado, zebra, são animais, é animal. E o mel e a carne foram classificados. Olha que interessantíssimo, eles fizeram um estudo para descobrir qual é o gosto deles, como eles classificavam cada alimento. E foi incrível, meu. O mel, a carne foram classificados em primeiro lugar de longe, seguido aí pela frutinha, e essas carnes eram carne de antílope, babuíno, macaco que eu falei, porco do mato também. Então era basicamente carne, meu. Você perguntava para eles o que vocês pensam o dia inteiro, qual é o seu sonho? A gente fala, meu sonho é para a Indonésia, meu sonho é para a Austrália, meu sonho é ser rico. O sonho deles é caçar um veado grande, é caçar um hipopótamo, um antílope. E parece tolo, mas é a coisa mais importante da vida deles. Se você parar para pensar, é uma aventura diária constante e realmente poucas coisas na vida trazem prazer como estar
imerso na natureza, caminhando em busca, assim, camaradagem, né, da tribo, tá todo mundo feliz, rindo toda hora. Então, um clima, uma vibe incrível. E as investigações do Dr. Paulo Saladino também apoiou essas preferências básicas por mel, carne e nenhuma preferência por tubérculos, né? Eram alimentos de sobrevivência, os tubérculos, alimentos de sobrevivência. Então, realmente, mel e carne, basicamente. Eu como, tem um mel aqui, cadê? Não trouxe. Tem uma colher de sopa que eu como por dia, 2 colheres de sopa, eu sou atleta. Se você não for, não abusa do mel. Come uma colher de sopa, claro que é melhor que o açúcar, né? Porque aumenta os óxidos nitro, melhora a circulação, mas não pode abusar, senão sobe diabetes, né? Então, rinoceronte, elefante, hipopótamo é o que eles sonhavam, todos os alimentos ricos em nutrientes essenciais, carnitina, taurina, B12, K2, tem gordura ômega 3 também, tem colina, carnosina, creatina, todos esses nutrientes essenciais que você não encontra nas fontes vegetais, não encontra. Então, acho que já ficou claro a mensagem que alimentos vegetais são pobres em nutrientes. Alimentos são perigosos também para a saúde. Alguns são mais, outros menos. O excesso de fibra faz mal. O excesso de antinutrientes, toxinas alimentares dessas fontes vegetais, né? Tipo, por exemplo, feijão demais, oleaginosa demais, glúten, são pimenta, todas essas são toxinas alimentares que 20% da população tem doença autoimune. 50% tem um processo autoimune subjacente ao que está no processo de se tornar, de manifestar a doença. E tudo isso é causado por esses alimentos que eu falei. Né? É o pimenta, glúten, também laticínio, de algum modo que o ser humano não foi adaptado plenamente. Algumas pessoas conseguem aceitar melhor, os laticínios fermentados principalmente. Mas eu acho que é isso, pessoal. Carne é o alimento mais denso, nutrientes, os órgãos, fígado, coração. Se você for num mocotó, no mercado você encontra um pão de açúcar, qualquer um faz o creme de mocotó, molho de tomate, incrível. Faz também se encontrar rim, o açougueiro também dá para pegar outras partes se você explorar isso, porque realmente os órgãos são diferenciados dos cortes tradicionais da carne. O fígado é o alimento mais nutritivo da face da terra. Então você não precisa de um multivitamina, você precisa de um fígado. Se você não gosta de fígado, come coração. É extremamente rico em mitocôndrios. O coração é riquíssimo em mitocôndrios. Compre coração de galinha. E outro fator. Então, para finalizar, pessoal, é incrível como eu sou fascinado por esse tema e a felicidade está presente no seu espírito. E o ponto central é esse: se livra do zoológico humano. A gente vive num zoológico moderno. Né? Não preciso nem falar de novo quais são os problemas do ser humano moderno, mas a gente vive preso, a gente vive enjaulado. E esse não é o estado natural do ser humano. Não é um estado de plenitude espiritual. Passa um dia na selva, passa um dia na praia para você ver o seu humor. O que acontece com o seu humor? Vai surfar, vai nadar no mar, vê o que acontece, explora, tente. Aí você vai ver que você está perdendo. Se você está trancado aí em casa, enfurnado, saia de casa agora. Então, essa tribo aí de 40, 50 pessoas, de homens e mulheres, eles mudavam de acampamento 4 vezes ao ano e se divertiam o tempo todo, brincavam, faziam rituais, festas, né? Então, festa é muito importante fazer ritual, são coisas espirituais, tá bom? Então, nesse tom, vamos terminar e até a próxima.